Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Temos ali, olha, o Ibovespa operou novamente em queda. Nós tivemos novamente uma queda do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O dólar seguiu na rédea do Bacen, ou seja, o Banco Central está controlando essa moeda, controlando do ponto de vista de controlar as volatilidades, os exageros de cotação. Hoje terminou praticamente estável ali. O Copom começa amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central tem uma nova reunião, deve decidir sobre uma nova taxa de juros. As apostas do mercado é de manutenção dos atuais 6,5% ao ano, mas há toda uma expectativa devido a tudo o que aconteceu recentemente em relação às pressões do dólar. E, evidentemente, isso pode não ser levado numa eventual alta. Mas as apostas de mercado, a gente vai trazer daqui a pouquinho, é que o Copom deva manter os juros em 6,5%, os juros básicos da economia. O ministro Eduardo Guarda diz que a turbulência que nós estamos sentindo no momento da economia vem, sobretudo, de insegurança eleitoral. Ou seja, os candidatos, neste momento à presidência, não deixam claro qual o seu compromisso, o nível de compromisso com as reformas que tiraram o país da crise recentemente. O preço da gasolina caiu pela 8ª vez só neste mês. A gente vai falar dessa nova queda no preço, evidentemente, nas refinarias. O posto é uma negociação que você tem que ali fazer pesquisa. E no estúdio a gente fala com Marcos Scaldelay sobre marketing de empresas num momento como esse, mais delicado da economia, com o consumidor pesquisando mais. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Ibovespa voltou a registrar baixa hoje e já se desvalorizou em um mês quase 16%. Só nos últimos 30 dias, 16% de desvalorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. É a primeira vez que desde agosto do ano passado que o índice ficou abaixo dos 70 mil pontos. Vale lembrar, tempos atrás, nós falamos de uma bolsa, de um Ibovespa 87, 88 mil pontos, 86 ali, digamos, num número mais razoável. O fato é que agora ficou abaixo de 70 mil pontos e isso traz toda uma insegurança do mercado. Há dois fatores, sobretudo, que têm trazido essa insegurança. Os investidores têm visto o mercado interno, ou seja, as questões domésticas, e aí é claro o mesmo argumento do ministro da Fazenda, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é sobre qual é o potencial de um candidato comprometido com as reformas que tiraram o país da crise, vencer as eleições. Isso pesa sobretudo na decisão dos investidores. E a outra questão é essa situação mais delicada, que voltou a ficar delicada, de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, porque os Estados Unidos impuseram novas taxas em relação à China, que diz que vai retaliar na medida sempre que houver uma imposição de taxa que, de alguma forma, tente barrar o produto chinês. Vamos dar uma olhadinha como foi o Ibovespa hoje? Está aqui, olha, 69.814 pontos, uma queda de 1,33%. Ibovespa vem de queda nos últimos tempos, eu falei quase 16% nos últimos 30 dias, mas desde agosto do ano passado não ficava abaixo de 70 mil pontos, porque de lá para cá o Ibovespa veio numa crescente importante, até que aconteceu nesse último mês e meio, que teve quedas sucessivas. Vamos seguir aqui para a gente entender. O dólar comercial hoje uma alta de 0,24%, tinha sido um pouquinho menor, nos valores finais acabou subindo, mas R$ 3,74, essa cotação do dólar comercial hoje, que tem se valorizado, chegou a quase R$ 3,90 dias atrás, mas hoje houve uma intervenção pesada do Banco Central, ou seja, com venda e swaps cambiais, o dólar está próximo dessa casa do 3,70, hoje escapou um pouquinho a 3,74. Vamos seguir aqui para ver as ações da Petrobras, é uma ação que tem se desvalorizado nos últimos tempos. Neste momento, hoje, as ações da Petrobras, as preferenciais, uma queda de 3,14%, a R$ 14,50. Tem uma série de noticiários sobre a Petrobras que interferem no preço das ações da empresa, mas de qualquer forma, vale só fazer uma menção sobre a Petrobras. Nós tivemos o fato dos caminhoneiros, e isso todo mundo conhece, todo mundo viveu na pele a situação do desabastecimento, a preocupação de uma possibilidade de se mudar a política de preço da Petrobras. Essa discussão ainda existe, mas o governo manteve dentro daquele plano que foi anunciado lá para encerrar a greve dos caminhoneiros. Ponto. Esse é um fato. No primeiro trimestre, a Petrobras teve um lucro bilionário e isso fez com que as ações da empresa naquele momento subissem ainda mais. Depois disso, nós temos agora, nós estamos praticamente no final do segundo trimestre e à exceção daqueles 11 dias, 12 dias, 10, dependendo do lugar, onde houve um menor consumo de combustíveis, em todos os outros dias anteriores à greve dos caminhoneiros ou posteriores à greve dos caminhoneiros,
está havendo um consumo quase que normal dos combustíveis, ou seja, isso impacta nas contas da empresa, que vão ter muito provavelmente um resultado positivo também. Ou seja, essa queda da Petrobras é momentânea, provocada sobretudo pela greve dos caminhoneiros, a ameaça de uma possibilidade ali de se ter uma interferência na política de preços da estatal, mas a Petrobras não deixou de ser uma empresa atrativa e com grande potencial de ganho, justamente por causa disso, porque ela é a maior fornecedora de combustíveis hoje do país. Nesse momento ainda a cotação está baixa. E aqui tem uma notícia, o tipo Brent e o tipo WTI, os dois tipos de petróleo negociados na Bolsa de Londres, o tipo Brent e na Bolsa de Nova York, hoje tiveram alta expressiva. Um dos bancos de investimento do mundo disse o seguinte hoje, que há um potencial do preço do barril superar os $80 hoje. Ou seja, com uma oferta menor de combustível no mundo, de petróleo no mundo. Mas isso tudo passa por uma decisão dos maiores países produtores que são membros da OPEP. Mas hoje teve uma alta de 3,8 no tipo Brent a $75 e do tipo WTI, a $65 o barril. Detalhe que isso tudo, ou na semana passada tiveram várias baixas do preço do petróleo, hoje terminou em alta os dois tipos de petróleo. Bom, isso tudo são os detalhes da economia real, os números reais da economia, o que nós vimos hoje no mercado financeiro. Mas a gente tem também as previsões econômicas. Hoje, como todas as segundas-feiras, o Banco Central divulgou a pesquisa do Boletim Focus, em que houve vários analistas de mercado, são mais de 100 analistas consultados pelo Banco Central. E aqui nós temos uma estimativa de PIB menor. Voltou a cair o PIB na previsão dos analistas de mercado. Dentro dessa lógica de que a economia arrefeceu, a recuperação da economia brasileira arrefeceu. Vamos lá. A inflação há 4 semanas é 3,50, depois subiu para 3,82, agora uma leve oscilação também para o alto, a 3,88 é a previsão de inflação para o final do ano. Isso tudo são detalhes ali para dezembro. Detalhe que 3,88 ainda está longe do centro da meta, que é de 4,5%. Se a gente olhar para o câmbio, falando da cotação do dólar, que tem sido de alguma forma mantida ali pelo Banco Central com intervenções para evitar essa volatilidade, 3,43 há 4 semanas, há uma semana 3,5%, voltou a subir nessa previsão dos analistas a 3,63. Aqui nós estamos falando do valor em reais, não é o percentual. O percentual é exatamente aqui do câmbio, né? 3,43. Vamos lá. A Selic é 6,25%, 6,5%, 6,5%. Essa é a estimativa da taxa básica de juros, que amanhã tem reunião do Copom, termina na quarta-feira, são 2 dias. E o mercado, apesar de tudo que aconteceu na economia nos últimos tempos, dessa alta enorme do dólar, queda do Ibovespa, não imagina que o Banco Central vai usar a taxa de juros, coisa que já foi negada pelo próprio Banco Central, dizendo que taxa de juros básica não é usada para controlar câmbio, ou seja, essa ameaça de um dólar mais alto, a menos que impacte violentamente na inflação, aí sim a taxa de juros é utilizada, mas porque está olhando para a inflação e não para o dólar. Vamos lá, para a gente seguir. Temos ainda outro detalhe? Tem mais uma tela, por gentileza? Então são esses dados aqui, os dados do Copom. Só para dar uma ideia, o PIB está um pouco menor também nessa previsão do Copom, e a previsão do Copom é justamente de um crescimento menor. Há várias semanas isso tem acontecido, uma previsão de crescimento econômico menor do que a gente esperava. Há pouco a gente falava sobre exatamente o que o ministro da Fazenda disse hoje, ele está defendendo as reformas novamente, fez menção a isso. O governo não revisou ainda a sua taxa de crescimento da economia, ele está esperando em torno de 2,5%, mas dentro dessa lógica que a gente está esperando aqui, o mercado está apostando num crescimento menor da economia, um crescimento muito abaixo dos 2,5%, muito abaixo dos 3% que se imaginava no final do ano passado, começo desse ano. Renato, temos a tela ou não temos? Tá, não temos, mas então, esse é o detalhe. Eu tenho o detalhe aqui, só para a gente pegar, vamos pegar os números aqui do próprio Comitê de Política Monetária, que faz menção justamente sobre isso. Oi? Vamos lá, temos a tela, está aqui. Deixa-me ver, a tela aqui, está aqui, olha. Expectativa da economia está aqui, o PIB. Esse é o crescimento da economia. Há um mês, 2,5%, há uma semana caiu para 1,94% e agora 1,76% de crescimento. Ou seja, dentro daqueles 3%, nós estamos quase chegando na metade do que se previa em relação ao final do ano passado. E a produção industrial também segue em queda. Da semana passada para esta, apenas uma oscilação negativa de 3,51 a 3,50, ou seja, demonstra aqui que há uma recuperação da indústria,
mas menor do que o que se esperava também lá no final do ano passado, começo deste ano. Agora, este PIB realmente preocupa. E quando você tem um crescimento fraco, normalmente se imagina que haja uma política de juros de incentivo, ou seja, juros mais baixos, coisa que também provavelmente o Banco Central não deve decidir nessa reunião do Comitê de Política Monetária que começa amanhã e vai até quarta-feira. Bom, vamos seguir aqui. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, fez menção justamente sobre a greve dos caminhoneiros, impactos na economia, e ele disse que os efeitos da greve são transitórios, porque não mexeram exatamente em todos os fundamentos econômicos. O período, evidentemente, trouxe problemas, todo mundo sabe disso, mas, de alguma forma, do ponto de vista de longo prazo, os efeitos da greve dos caminhoneiros ainda são considerados transitórios. Acompanhe. Nem o cenário externo, nem os efeitos transitórios da greve dos caminhoneiros têm mudança significativa nos fundamentos que justifiquem o que nós olhamos no período recente. Temos os instrumentos, Banco Central e Ministério da Fazenda, e atuaremos de maneira coordenada sempre que a gente entender que o preço dos ativos está se descolando do que o deveria ser em função dos fundamentos da economia. Evidentemente que aqui ninguém tem a pretensão de definir nível de preço, mas sim usar os instrumentos disponíveis para reduzir a volatilidade nesses períodos de maior incerteza. Ou seja, haverá essas intervenções sempre que o Banco Central e o Tesouro Nacional julgarem viáveis e necessárias para conter o que o ministro chamou de volatilidade. Essa declaração foi dada justamente num encontro com empresários hoje do Grupo de Líderes Empresariais, o LID, na cidade de São Paulo. Foi durante o almoço essa palestra do ministro da Fazenda. Ele que voltou a defender a necessidade das reformas, citou novamente a história da reforma da Previdência e disse que essa turbulência pela qual nós estamos passando na economia demonstra claramente as incertezas que tem não somente o mercado, os investidores, mas a própria sociedade em relação ao grau de compromisso que os candidatos hoje à presidência da República têm com a continuidade das reformas que o ministro fez menção novamente e conseguiram tirar o país da maior crise dos últimos anos. Acompanhe. A grande dúvida que o país tem hoje é qual é o grau de compromisso dos candidatos com a continuidade do processo de reformas. Nós temos absoluta clareza e convicção de que o caminho trilhado nos últimos 2 anos é o caminho correto, é o caminho que vai levar ao crescimento sustentável, e a questão fundamental é a Previdência. Então, porque é muito difícil quase impossível, você sustentar o teto de gasto e, portanto, a estratégia gradual de ajuste fiscal sem enfrentar a questão da reforma previdenciária. Bom, e a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias mais uma vez hoje, a última tinha sido na sexta-feira, foi pela 8ª vez neste mês. O Maurício de Almeida está no Rio e conversa conosco. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A Petrobras anunciou a partir de amanhã uma redução de 1,23% no preço do litro da gasolina nas refinarias da companhia. Ele vai passar de R$ 1,91 para R$ 1,89. Lembrando que o preço final que o consumidor paga nos postos é bem mais elevado, porque inclui impostos, o custo do transporte e também a margem de lucro do dono do posto de combustível. Por isso, antes de abastecer o carro, é sempre bom pesquisar bastante para conseguir encontrar o melhor custo-benefício e abastecer um valor mais barato. Como você falou, essa foi a 8ª queda do preço da gasolina nas refinarias que acontece nesse mês de junho. Na sexta-feira, a Petrobras já tinha feito uma redução de 0,89% no preço do litro da gasolina. Ao longo do mês de junho, foram 8 quedas e apenas 2 aumentos para o preço da gasolina. No acumulado dos últimos 30 dias, a gasolina nas refinarias da Petrobras registra uma queda de 8,4%. Já o preço do diesel, como nós sabemos, ele está congelado por aquele prazo de 60 dias no acordo firmado para terminar com a greve dos caminhoneiros, entre caminhoneiros e o governo federal. O litro do diesel nas refinarias da Petrobras está custando R$ 2,03. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, diante do momento pelo qual passa o país, muita gente está inadimplente e muitos desses inadimplentes recorrem ao que se chama de empréstimo para negativados.
Ou seja, algumas empresas financeiras, mesmo com o cliente com o CPF negativado, porque está inadimplente, deixou de pagar uma dívida, enfim, vai lá e faz um novo empréstimo. Tá, isso é uma saída momentânea? É. Mas o problema é o tamanho da taxa de juros, porque, obviamente, quem empresta olha o tamanho do risco de não receber aquele valor. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros que se impõe a esse cliente. E esse cliente, se está com o CPF negativado, não tem um histórico bom, portanto, é sempre bom dar uma olhadinha nisso tudo. A pesquisa mostra que aumentou exatamente, é um número bastante considerável de pessoas que recorrem a esse tipo de empréstimo, mesmo estando negativadas, para tentar sair de uma crise, de uma situação financeira ainda mais difícil do que aquela que ele está tomando com o novo empréstimo. A pesquisa do SPC, a Vanessa Casalino, tem detalhes para nós aqui em São Paulo. Vanessa. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O chamado empréstimo para negativados é aquela modalidade que dispensa a consulta aos serviços de proteção ao crédito. Muitas vezes é a última alternativa para que os inadimplentes consigam pagar suas dívidas. Uma pesquisa feita em todas as capitais pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 16% dos consumidores com o CPF restrito recorreram a esse tipo de crédito. Entre os inadimplentes das classes A e B, esse percentual sobe para 21%. 3 em cada 10 disseram que essa foi a única maneira que encontraram para pagar as dívidas. Para 27%, foi a maneira mais rápida de limpar o nome. E 25% responderam que não conseguiram crédito em bancos convencionais. Mas apesar da facilidade, 38% disseram que pagaram taxas para avaliação de análise de crédito. 88% tiveram de dar alguma garantia financeira e metade disse que teve de fazer comparação entre diferentes linhas de crédito e que considerou os juros cobrados abusivos. Em média, os empréstimos foram tomados em 14 prestações e pouco mais de 20% não estão conseguindo pagar em dia por falta de controle dos gastos ou por causa da perda de emprego. 4 em cada 10 admitiram que depois do empréstimo a situação financeira não foi solucionada. O SPC lembra que os juros nessa modalidade costumam ser ainda mais altos, o que exige cautela. E é preciso cuidado ainda porque, em parte dos casos, instituições falsas ou não autorizadas oferecem facilidades, mas exigem um depósito prévio para liberar o dinheiro. Outro alerta se refere ao fato de que sempre que o consumidor quer sair do endividamento, a recomendação é trocar a dívida atual por outra mais barata, o que nem sempre é viável nessa modalidade para negativados, Piotr. A situação é bem delicada porque a pessoa está desesperada. Ela tem uma dívida muito alta, tenta pegar um valor maior para depois, digamos, refazer a dívida. O fato é, como a Vanessa fez menção aí, você tem que trocar uma dívida que tem, por exemplo, uma taxa de juros de 7, 8, 10 ou 14, no caso do cartão de crédito, por uma dívida que tenha, por um empréstimo que tenha taxa de juros de 3, 4. Tem que ser a taxa de juros que precisa ser menor. É trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Neste caso, normalmente a dívida é mais cara do que a que você já está pagando. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o marketing das empresas nesses momentos de economia mais delicada como os quais nós estamos passando no país. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio da B3, aqui no Cenário Econômico, no centro da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o marketing para as empresas num momento de crise. A gente já passou pelo pior da crise, mas evidentemente a gente tem uma situação econômica ainda delicada no país. Quanto que o marketing para empresas, independentemente do porte, pode ajudar no momento em que, obviamente, o consumidor também está cuidadoso para ir às compras? Para falar sobre o assunto, nós temos o Marcos Scaldelay que está conosco. Marcos, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado pelo convite. O que se diz para uma empresa que está num momento como esse, que obviamente precisa continuar vendendo, precisa continuar faturando, ela precisa continuar no mercado, ela precisa continuar criativa? Como é que se faz marketing num momento como esse? Então, existem dois tipos de marketing, né? O que a gente chama de estratégico, é o que planeja realmente toda a história da marca, os próximos 5 anos de conduta, ou seja, o branding. E existe o marketing tático. Nós estamos vivendo um momento onde o tático ele é essencial. É onde o consumidor consegue enxergar na hora da decisão a grande diferença, o que faz realmente ele decidir comprar aquele determinado produto. Então, nós estamos numa, o que a gente chama de guerra diária, trabalhando o tático do marketing. Você falou de guerra diária, isso é com
o psicológico do consumidor ou com o concorrente que também está numa situação... As duas coisas. A gente trabalha no contexto geral, né? Tem que trabalhar no 360. É o comprador da cadeia, da rede, da loja que tem que ver o atrativo no teu produto para poder potencializar mais dentro das lojas e, ao mesmo tempo, lá fazer a diferença em relação ao concorrente que está do lado e na decisão do consumidor. Agora, o marketing numa hora como essa, se eu tenho que levar em conta um fato, e o fato é, nós temos hoje uma restrição orçamentária que, se é das empresas, também é do consumidor. Eu tento achar uma boa alternativa para todo mundo, porque eu posso convencer com uma estratégia de marketing que faça o consumidor levar aquele produto, mas depois ele fala, paguei caro demais, eu fiquei decepcionado. Não acho que isso seja bom. No curto prazo, resolve as contas da empresa. Talvez ela tenha lá uma performance de vendas interessante. Mas eu usei o consumidor para resolver um problema meu. Isso não é bom, é? Nós temos que ser inteligentes nessa dinâmica com o consumidor. Um exemplo claro, né? No momento de crise, o consumidor também aprende a reavaliar toda essa concepção de produto que ele acaba adquirindo. E ele dá valor para algumas coisas, aquilo que ele passa a ser commodity ou não. Ter um outro valor que ele possa dispensar naquele momento. O interessante agora no papel tático é fazer com que não é commodity, ou seja, uma necessidade básica, continue na vida dele. Um exemplo claro, ao invés dele migrar uma marca, ele poderia estar naquela mesma categoria comprando, pagando mais barato para uma marca mais barata. Então, que atividade você pode fazer para deixar o seu produto ainda dentro do valor agregado e fazer parte da cesta dele? Esse é o grande desafio. Por isso que muitas empresas estão investindo em packs promocionais, você compra uma quantidade maior com uma redução de preço para não deixar de estar dentro da sua cesta de produto e isso dá continuidade. Existe hoje um número grande de categorias que, se ele fosse tirar da cesta, né, ele poderia. Mas aí é o nosso papel. Nosso papel como marqueteiro descobrir qual é o caminho para mostrar para ele, não há necessidade de você tirar. Nós estamos entendendo o momento. Continue adquirindo que você vai ver que o valor do custo-benefício está sendo entendido por todos. Claro, ou seja, ele pode evitar de comprar determinado produto porque ele está num momento delicado economicamente, mas se eu ofereço condições para ele de preço e, obviamente, de quantidade, ele vai continuar. Vamos imaginar que ele compra um vidro de azeite, que é um produto que normalmente está associado quando as pessoas têm condição financeira melhor. Se ele estava acostumado a pagar, sei lá, R$20 por um vidro de azeite, se eu oferecer 2 por R$16 ou por R$15, exatamente, é melhor vender os dois do que vender um só e não sabe se vai vender de novo. Exatamente. A gente fala muito isso, quer ver um movimento amaciante, que hoje, no lar brasileiro, já faz parte como se fosse um commodity, mas se ele precisar viver sem, ele vai viver sem. Então, hoje, a migração para amaciante de 5 litros passou a ser uma necessidade comum. Então, ao invés de você comprar um de 500 ou 2 litros, os 5 litros dando uma vantagem que compense, ele vai adquirir. Ou seja, então a empresa também muda, de repente, a forma dela oferecer o produto que ela tem. Muito. Porque ela vende amaciante, ela não vende embalagem de amaciante. Exatamente. Então, ela vai mudar a embalagem para continuar vendendo amaciante. Ela se adapta ao momento do mercado. E isso aconteceu muito claro. Tanto que a grande evolução que teve no mercado foi o chamado cash and carry, né? Então você vê um atacadão, um açaí. Estou falando desses grandes que a gente chama cash. Por quê? Porque ela consegue, na sensibilidade, ver que ali ela tem um valor por custo-benefício muito alto, porque ela compra quantidade num custo menor. Você fez menção disso, houve muita migração de gente que tem supermercados convencionais e compram hoje desses Exatamente, exatamente. Que são, na verdade, não tem o luxo não tem o que a gente chama do momento agradável do consumidor. Loja, né? Mas tem todo o que cabe dentro do bolso, né? Então, ali é uma relação custo-benefício. Ele compra diretamente de uma prateleira quase industrial, é isso? Exatamente. Chegou o pallet, já está lá na prateleira, é só retirar. E, de novo, né? Hoje, o grande desafio é fazer com que o supermercado perto da nossa casa realmente possa ser competitivo ao ponto que ele consiga enxergar que vale a pena em qualquer ambiente estar comprando, né? Então, hoje a cadeia mudou muito e aí a empresa está tendo essa pressão de não oferecer custo-benefício só para grandes compradores, é para um todo, porque senão a condição fica insustentável. E o supermercado, ele consegue lidar com isso? Porque ele tem um custo que o atacadão não tem. Isso. Ele tem uma loja que normalmente é mais bem decorada, é mais bonita. Ele precisa precificar mais, né, para pagar o custo dele.
E aí, como é que ele lida numa situação como essa? Porque ele tem um concorrente que vende exatamente o mesmo produto. Só que ele não vende 100% do portfólio. O supermercado consegue te dar um mix totalmente diferenciado e de um valor agregado que o atacado não tem interesse. O atacado ele tem interesse em vender os top 10, né? Vender o carro-chefe. Hoje, com a necessidade batendo de preço, você abre mão, muitas vezes, de ter um líder de mercado na sua casa ou um produto de maior valor agregado. E o desafio do varejo é, vem para minha loja, aqui eu consigo brigar próximo daquele cash, mas eu te ofereço um monte de outros produtos para você continuar comprando, porque eu tenho um mix melhor para ser ofertado e aí é onde ele ganha, é no todo. Marcos, dentro dessa lógica ainda do orçamento mais curto, e isso é uma realidade, e provavelmente vai ser uma realidade sempre, não porque o orçamento está curto, mas porque as pessoas querem levar uma boa relação de custo-benefício no que E a crise compram. Ele aprende. As pessoas aprendem, mudam hábitos de consumo. Quando você vai prestar uma consultoria para uma empresa e ela está entre fazer uma campanha nova para tentar convencer o consumidor a ir até a loja dela, ou comprar a marca dela, e oferecer condições, ou seja, mexer no orçamento dela, falar assim, baixe o preço que você consegue vender, onde é que se ataca primeiro numa situação como essa? Olha, eu acho que assim, a crise, desde que começou, é um trabalho que foi primordial para todas as empresas internamente. Ou seja, produtividade é a palavra da vez. Claro. Né? Se você não deixasse a empresa organizada para conseguir fazer com que esse repasse para o consumidor realmente fosse efetivo, você já perdeu um grande passo. Então, as empresas se organizaram para isso. Né? E produtividade, quando eu falo, não é questão de demissão de funcionário. É simplesmente você se adaptar em novos custos. Né? Claro. Trabalhar conceitos de embalagem diferentes, tamanhos diferentes, para poder ganhar dentro desse todo. Agora, no momento que... depende muito da empresa, mas no momento atual, aquilo que eu falei, trabalhar o tático é a necessidade. É fazer com que esse valor de custo-benefício entre na cabeça do consumidor. Porque a economia está melhorando? Está melhorando. Mas a sensação de conforto ainda do consumidor é muito baixa. Ele não consegue visualizar isso. E ele só visualiza quando ele vê na ponta que aquele produto está sendo oferecido por um preço diferenciado que compensa ele levar uma quantidade maior ou fazer parte daquela cesta dele. Marcos, obrigado pela gentileza da entrevista aqui, o Cenário Econômico. Que termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você. A gente volta amanhã às 7 da noite aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, pela TV Brasil. Até lá.